Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai falar sobre Black Clover, mas dessa vez vamos deixar um pouco de lado o portal pro mundo dos demônios e vamos falar sobre o Asta. Ele agora, muito em breve, vai ter que enfrentar frente a frente o seu demônio. E uma grande batalha vai ter que sair pra tudo que tá se desenrolando em Black Clover poder acontecer. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente viu no último capítulo que saiu de Black Clover, o 246, o Asta acabou frente a frente com o seu demônio. Naquele ponto, aquele monstro estava querendo dominar ele completamente e também destruir o seu adversário, Dante. Ele dizia que ia acabar com ele, que ia destruir tudo. E também, é claro, ele queria se mostrar o superior ali. Asta acordou e conseguiu ver aquele monstro, ficou frente a frente com ele e ele entendeu direitinho que aquele era o demônio que estava dentro dele. Asta percebeu que estava vendo aquele que provia os seus poderes e bem, ele aparentemente agora tem memória sobre aquele ser. Vamos lá. A gente sabe que este não foi o primeiro encontro que o Asta teve com aquele demônio. Há algum tempo atrás, na Floresta das Bruxas, bem, ele quando entrou na sua forma demoníaca pela primeira vez, acabou encontrando com seu demônio ali. Os dois conversaram e aquele demônio já contou a ele seus planos. Ele queria o corpo do garoto, ele queria dominar o Asta completamente. Mas o demônio nem mesmo estava se levando a sério ali, ele estava brincando. E o Asta, quando o atacou, conseguiu dominar a sua força. Ele conseguiu utilizar o poder demoníaco. Ali surgiu a primeira transformação do Asta, que hoje já evoluiu muito e se tornou muito mais forte. Só que foi muito fácil. O demônio nem mesmo tentou dominar, não tentou controlar o garoto e deixou que ele utilizasse seu poder. A partir daí a gente já começou a teorizar. Tudo isso já foi um plano dele, já foi o seu objetivo, porque ele queria que o Asta ficasse mais forte. Ele queria que o corpo do Asta dominasse cada vez mais a anti-magia, para que assim ele se adaptasse facilmente. Ele roubasse totalmente o corpo do garoto para ser o seu receptáculo. E agora a gente viu isso acontecendo porque neste ponto, enquanto o Asta estava inconsciente, era o demônio que estava o controlando na batalha contra Dante. Ele estava focado em destruir aquele outro demônio. Ainda mais porque o demônio do Dante disse que ele era bem fraco. Então a luta se seguiu ali com o Asta tendo muito mais poder do que ele tinha. Ele estava usando técnicas que a gente nunca viu antes. O modo de usar a anti-magia era completamente diferente. As habilidades que ele estava usando, suas técnicas agora pareciam mais com a do Dante e também com aquele outro demônio da magia da Kotodama do que com as do próprio Asta. Ele não estava dentro de si. E como a gente viu o contato do Asta com aquele demônio dentro daquele mundo, significa que era ele mesmo que estava o controlando. Ele estava se aproveitando dos sentimentos ruins no coração do garoto pra conseguir usar o seu corpo ali. Mas neste ponto ele estava tendo uma luta meio que alinhada com a luta do Asta. Os dois queriam acabar com o Dante e neste ponto eles meio que concordaram. Só que olha só, o que aconteceria se ele vencesse aquele cara naquele momento? Obviamente os companheiros dos touros iriam ser os alvos ali. Então é meio óbvio que o Asta vai ver aquele demônio no seu interior como um grande perigo. Porque antes ele não via ele como algo assim, apenas alguém que fornecia os poderes. Porque o Asta nem mesmo sabia que ele realmente existia ali dentro. O garoto da anti-magia sabia que ele tinha um poder demoníaco, mas ele não sabia exatamente do seu demônio, porque da primeira vez que os dois se encontraram, quando eles conversaram na Floresta das Bruxas, quando o Asta voltou ao seu normal, quando ele acordou, ele não tinha memórias daquele seu encontro. Ele não sabia que tinha um demônio vivendo ali e que ele podia bater um papo com ele. Agora que ele já sabe sobre isso, vai ser muito parecido com Dante. Ele realmente vai ver que a mesma ligação que ele tem com o seu demônio, o Dante também tem. Então ele vai saber que é um perigo a todo mundo ali. E mesmo que ele não recupere essas memórias, mesmo que depois que ele tenha acordado ele não tenha consciência, por mais que ele realmente demonstrou ter, a gente tem a Vanessa que testemunhou cada detalhe daquela luta e ficou assustada ao ver o Asta lutando. Ela dizia que o Asta versus o Dante era uma luta de outro mundo. Saía muito dos limites dos magos, então sim. Ela iria contar pra ele o que ele fez, o que aconteceu e também o fato de que ele tava irreconhecível, como se fosse uma outra pessoa o controlando. Ali o Asta vai entender melhor a sua transformação e também vai tentar dominar. Então a gente vai acabar tendo o combate entre Asta e o seu demônio, porque se ele sabe que dá pra entrar naquele outro mundo, ele vai tentar entrar de algum jeito. Ele já teria ido 2 vezes naquele lugar e ele sabe que isso foi feito quando ele tava no momento de desespero, quando ele realmente ia perder a luta, ia perder seus companheiros, não sabia mais o que fazer. Naquele ponto, quando seus sentimentos de ira dominaram seu corpo, ele foi falar com aquele demônio lá dentro, pegar mais poder emprestado. E agora ele faria isso mais uma vez, mas não só pra pedir poder, mas sim pra confrontar aquele demônio. Porque ficou muito óbvio pra Vanessa naquele ponto que o Asta é uma das esperanças. Ele é uma das poucas pessoas que podem enfrentar demônios de igual pra igual, que podem acabar com aqueles inimigos, e ela também sabe que vários outros demônios existem por ali, e agora foi revelado por Dante na frente de Asta e todo mundo, que ele quer abrir um portal pra liberar vários demônios no mundo humano, pra trazer o maior caos. E se isso acontecer, o Asta vai ter que estar preparado. Time skip, aquele treinamento não vai ser o suficiente. Ele vai precisar ter dominado o poder do seu demônio, então ele vai ter que trabalhar ao lado daquele cara. E pro Asta já tá óbvio, se o Dante consegue se comunicar com o seu demônio, se consegue falar com ele e usar o seu poder como desejar, utilizando porcentagens pra aumentar, ampliar sua força, ele vai querer fazer a mesma coisa. Mas é claro que com ele não vai ser fácil assim. Diferente do demônio do Asta, que a gente não sabe os motivos dele, não sabe o que ele realmente quer fazer, o demônio do Dante
Dante, e o Dante tem seus motivos muito alinhados. Aparentemente, aquele demônio quer trazer os demônios de volta, quer ter todos os demônios dominando o mundo humano. Já o Dante, ele quer mesmo o caos, ele quer ver todo mundo ficando louco, enlouquecendo e com muito medo. Ele quer ver a vida de todo mundo estando triste, ele quer ver todos sendo fracos e destruídos por puro medo. Ele simplesmente quer o terror, e vendo os demônios, ele acha que é um ótimo meio de conseguir isso. Ele foi quem teve os seus sonhos mais alinhados com os objetivos dos demônios, e por isso ele possivelmente foi escolhido como rei. Então, desde o início, ele e o seu demônio já têm os mesmos objetivos, os mesmos planos, e estão lutando pelas mesmas coisas. Então é claro que ele aceitou facilmente passar o seu poder pro Dante. Os dois têm uma ótima ligação. Já o demônio do Asta e o Asta, aparentemente não. A gente não sabe o que aquele demônio quer, mas a gente sabe que sempre que ele aparece, ele quer destruir alguma coisa, ele quer dominar o Asta, ele simplesmente quer causar o terror por seus próprios objetivos, e ele tem algum objetivo escondido sim. Afinal, ele mais ou menos disse isso pro demônio da magia da Kotodama, quando os dois se encontraram dentro daquele mundo mental. Ele disse que o tempo daquele demônio, do seu senpai, já havia passado, e que agora estava ele ali, pra realizar o que ele queria fazer. Era uma coisa da nova geração. Então o demônio do Asta tem seus próprios planos e os seus próprios meios pra o realizar, enquanto o Asta também tem os seus objetivos, que é impedir os demônios e também se tornar o Rei Mago. Só que isso do Rei Mago já ficou de lado. Seu objetivo agora é salvar todo mundo que é importante pra ele, salvar toda a humanidade. O Asta sabe que ele vai ter que enfrentar pessoas que ele nunca imaginou existir assim num nível de poder tão absurdo. Então ele precisa se fortalecer, ele precisa entender como funciona o seu poder demoníaco e dominar aquele poder. Então eu acredito que por conta própria ele vai tentar entrar naquele mundo mental, ele vai estudar isso possivelmente ao lado dos Agrippas pra conseguir entrar naquele lugar. Existe uma grande possibilidade desse novo membro dos Touros ajudar nisso, porque ele estudou sobre os demônios. Aquele membro ficou lá ao lado da Tríade, então ele sabe sobre os seguidores demoníacos, ele aparentemente roubou aquele livro do Dante, então ele deve ter algumas informações sobre os poderes dos demônios, sobre como controlar os demônios e coisas assim. O que seria muito útil pra Asta para que ele pudesse iniciar um treinamento pra dominar aquele seu demônio interior. E eu novamente vou entrar em referências de Bleach aqui. Possivelmente seria algo muito parecido com o que o Ichigo fez no treinamento Vaisar, quando ele ficou lá preso dentro daquele Bakudou, enquanto no seu interior ele tava enfrentando o seu Hollow. Seria algo bem parecido com o que o Asta deve passar agora. Ele deve ficar cercado de várias pessoas poderosas pra o impedir, porque ali ele iria entrar no seu mundo mental pra enfrentar aquele seu demônio. Aquele monstro que deseja o corpo do Asta não deve aceitar muito facilmente entregar os seus poderes assim de bandeja. Afinal, ele já percebeu que o Asta neste ponto tem força suficiente pra usar o seu poder demoníaco. Talvez não 100% ainda, mas já deve ser o suficiente pra ser o seu receptáculo. Então aquele monstro deve acreditar que ele já não mais precisa do garoto da antimagia, e sim apenas dominar o corpo dele. E o Asta deve tentar provar o contrário, indo pra cima dele. Eu acredito que uma luta interna vai acontecer, onde o Asta, junto com os conhecimentos que vier adquirir, vai entrar no mundo mental pra iniciar um treinamento, uma luta contra aquele demônio. Ele deve enfrentar o demônio no seu mundo interior pra conseguir dominar completamente os poderes da antimagia, ou uma grande porcentagem, assim como Dante, Zeno e Vanica fazem. Ele vai precisar ficar mais forte, vai ser algo que ele precisa sim pra salvar todo mundo. E esse é um dos únicos jeitos dele conseguir fazer isso, dominando aquele demônio. Acontece que, pelo que a gente viu com o Dante, ele conseguia falar com aquele demônio enquanto lutava ao mesmo tempo, mas o Asta não é tão experiente assim. As duas vezes que ele comunicou-se com aquele monstro no seu interior, ele ficou inconsciente, e possivelmente neste momento de treinamento ele estaria inconsciente também, ou seja, enquanto eles estão lutando lá dentro, aquele demônio deve estar tentando roubar o corpo dele por fora. Por isso eu falei que ele teria que ficar cercado por vários magos poderosos, porque quando tá sem controle, o Asta se torna incrivelmente poderoso, assustadoramente forte. Então aquele demônio pode tentar acabar atacando todo mundo enquanto o Asta está lutando contra ele. Ele sim conseguiria ficar nos dois lugares ao mesmo tempo, o garoto da antimagia não. Então seria mais ou menos algo assim que aconteceria na batalha entre Asta e aquele demônio. Ele teria que vencê-lo mais uma vez, como foi no primeiro encontro, que ele fez isso apenas com um golpe, mas agora ambos estariam frente a frente, eles iriam conversar pela primeira vez de modo sério. A gente assim, quando isso acontecer, possivelmente saberemos mais sobre os objetivos e planos desse demônio, e também as suas motivações pra estar ao lado do Asta esse tempo todo. Por que ele escolheu esse garoto, por que ele estava com o Grimório do Lich, e também qual a limitação do seu poder. Afinal, a gente já viu o Dante falando sobre ele. Ele disse que a antimagia não era um poder conhecido, não era um poder de alto rank do mundo dos demônios. Eles diziam que, na verdade, este poder era feio, um poder fraco, algo que os próprios demônios desprezavam, ou seja, este não era um poder demoníaco padrão e também não era um poder grandioso, só que mesmo assim os únicos demônios que eles tinham conhecimento de terem escapado eram demônios de alto nível, mas o demônio do Asta então não seria um. Então quem realmente seria ele? Demônios de baixo nível não deveriam conseguir escapar, mas ele estava ali. Então isso significa o quê? Que ele é um demônio de alto nível desconhecido? Ou que ele é um demônio que perdeu seus poderes ou teve seus poderes modificados? Existem muitos mistérios ao lado do demônio do Asta, e lutando contra ele, essas revelações podem acabar sendo feitas. Depois disso, se o Asta conseguir o vencer ou fazer um acordo com ele, a gente descobriria qual seria o poder atual, o nível de poder atual do demônio da antimagia. A gente sabe que atualmente o Asta tá usando muito menos poder do que o Dante, porque o Dante venceu ele até mesmo na forma inconsciente, mas mesmo assim ele tem um poder necessário pra vencer os demônios, um poder que o Dante mesmo reconheceu. E isso deve ser visto primeiro na batalha e depois do treinamento, porque eu acredito que sim, eles vão entrar num consenso e aí o demônio vai
vai ficar ao lado do Asta, possivelmente pra o enganar depois, mas mesmo assim vai ver uma oportunidade de deixar aquele garoto muito mais forte, de deixar aquele garoto dominando ainda mais a anti-magia. E assim a gente teria um Asta evoluído, alguém que poderia ser um receptáculo de 100% de força, o que o demônio quer pra ele poder possuir ele integralmente. Assim veríamos o Asta extremamente overpowered, enfrentando os inimigos da tríade e também os demônios que conseguirem escapar, mas existe uma grande possibilidade do inimigo mais poderoso do garoto da anti-magia, do seu inimigo final, ser o próprio demônio que divide seus poderes com ele. Mas isso são coisas que a gente só vai ver daqui a um bom tempo em Black Clover, mas é algo muito legal da gente bater um papo. Eu espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de comentar suas teorias e previsões aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!